Boa noite, eu me chamo Norton, eu sou jornalista do Mundo da Expressão. Hoje é 14 de novembro de 2015. Hoje nós vamos abordar um tema chamado sobre a iniciação da administração, de seus primórdios. Nós vamos chamar o geógrafo Adílio Jacinto para que nós possamos abordar essa questão. Boa noite. Boa noite, Norton. Então hoje... Bom, Norton Altair da Costa. É um prazer imenso estar com você aí. Mais uma vez tentando contribuir com você. Isso, nós continuamos juntos, né? E o que nós abordaremos certamente não atingirá a massa. Certo. Só alguns grupos intelectuais que estão, infelizmente, no nosso vocabulário, alguns estão captando. E a massa está um pouquinho longe. Não por preconceito, porque ela está em outros mundos. Em outros mundos. Ela está no bom senso, um bom senso do divertimento, né? E outras coisas mais que é próprio do povo. Certo. Isso não nos faz menor nem maior. Simplesmente somos um instrumento aqui, né? Infelizmente é só isso. Mas vamos ao mundo que interessa. Adílio Jacinto, a complexidade do mundo hoje, especialmente a conjuntura internacional, vamos falar um tema hoje que ela entra um pouquinho na área econômica, mas um termo assim que é uma terminologia muito usada no mundo econômico, chamada maximização. O que é a maximização do seu primeiro conceito? Elevar o seu valor no máximo, expandir completamente, encontrar valor em uma função que pode assumir, crescer, evoluir, aumentar o máximo do produto. As nações ocidentais, elas têm praticado na sua política econômica a maximização. Eu gostaria que você fizesse uma abordagem sobre essa questão dentro da conjuntura europeia. Como é que funciona essa questão lá? A europeia, a maximalização, ela anda em conjunto com a minimização. A minimização. Ou seja, por exemplo, você pegar um Japão, que é um país pequeno, que não tem um espaço vital ampliado que nem o Brasil, não tem uma abundância de território, eles necessitam buscar na maximização do produto. Para, segundo eles, confiança. Eu acho que deve ter confiança no produto. O lema deles, vamos fazer uma confiança. A Suécia e outros países escandinavos, a mesma coisa. As mesmas condições. Eles maximizam a produção interna, a tecnologia interna, e minimiza o cidadão para angariar todo o processo de bem-estar. Todo o processo de bem-estar. A maximização anda junto com a minimização. Ela ajuda com a minimização. Eles tentam fazer o ponto de equilíbrio da maximização na minimização. Isso em termos econômicos? Em termos econômicos, ou seja, o trabalhador ele ganha o suficiente para ter o bem-estar. Para ter o bem-estar. Ela não é tirânica. Ela não é tirânica. No caso da maximização brasileira, ela é tirânica. Ela é tirânica. Nós formamos já uma sociedade tirânica. Já desde 1500, já tirânica. Porque a medição de uma moral de um trabalhador, ela é forçada a trabalhar numa sociedade livre. Quanto mais ele querer trabalhar de uma maneira que compense seu lazer, seu bem-estar social, ele vai estar contente. Ele estará contente. Nós começamos com um tal de um livro aí chamado Raízes da América, Raízes do Brasil. Aurélio Buarque de Holanda. Que mostrando que nós somos um povo sofredor, que masoquista o livro dele. Masoquista, sadomasoquista.
achar que o Brasil, e outros autores também, que acham que não é ufanista, né? Ele criou um ufanismo dentro que nós não somos treinados, desde o começo de 1500, nós não somos treinados como seres para ter a minimização. Para ter a minimização. Nós começamos com o trabalho escravo. O trabalho escravo. Depois começamos com o trabalho industrial, onde as empresas vieram aqui só com... Algumas empresas, felizmente, vieram, como a dos Estados Unidos, que vieram com a tecnologia, montaram uma tecnologia, mas a maioria dos países, como a Toyota, como a Suécia. Certo. A Suécia, ela falou assim, vou pagar, é duro não ter um líder. Um chefe de Estado. A Suécia, ela cometeu um equívoco. Eu já, se fosse diplomata, certo, eu já falei, a senhora tem que reconsiderar o que a senhora falou. Vocês têm que reconsiderar. Vocês precisam do nosso alimento. Vocês formaram a sua riqueza, sua minimização, vendendo tecnologia. Eu taxaria logo de cara a Volvo. Eu aumentaria o imposto de exportação dela. O imposto aumentaria a alíquota de remessa da Suécia, para ela aprender a não falar besteira. Ela falou que o Brasil não tinha condições de pagar o Brasil tem a sétima economia, só que gera uns líderes tirânicos. Até agora, quando eu falei de carismático, além de ser carismático, eles são líderes tirânicos. Então vamos entrar mais numa questão assim que parece um pouco muito complexa, mas ela é fácil. Diz o seguinte: só um governo comprometido com uma minimização em termos produtivos pode gerar um estágio de uma reorganização social política melhor dentro do Brasil para acabar a miséria. Você concorda com isso? Exatamente. Quando você faz a minimização... A minimização, explica o que é a minimização? Eu estar contente do que eu trabalho. Como eu trabalho, se eu sou um mínimo, se eu não tenho um cartucho, muitos acham que o cara tem um cartucho, o cara tem dinheiro, o cara tem uma empresa, uma pessoa tem uma empresa, ele usa um monte de gente para ganhar fundo, para ganhar a mão de obra dele, na maximização, ou seja, pagando o mínimo. O mínimo. Mas mesmo que o lucro dele esteja alto? O lucro dele é alto. O lucro dele é alto, só que o lucro, você tem que pensar hoje, na minimização, quando se colocou esse raiz da América, etc., achar que o brasileiro é aquele coitado, aquela pessoa que não tem condições nenhuma de melhorar a situação, colocou o cidadão numa característica de mais baixa possível. A mais baixa possível. Porque na hora que você fala hoje de maximização e minimização, você tem que agir como o dono de você mesmo. Você é a própria empresa. Você é a própria empresa. Olha, se eu sou a própria empresa, eu tenho que saber administrar a minha empresa, que sou eu. Se eu maximizo o meu ganho, eu tenho também que ter a minimização do meu bem-lazer, do meu bem-estar. Sim. Então, o que o trabalhador, ou a maioria dos empresários brasileiros desde 1500, sempre esteve atrelado a um líder carismático. Que chega lá, não é um administrador geral. Ele fica sempre na dependência de uma caneta de um ministro. E geralmente é o ministro da Fazenda. Que dá as coordenadas. E ele fica na mão desses ministros, porque ele não tem não é um líder mesmo espelhado numa orientação para
a minimização do sofrimento que o povo passa fome. Só ficar mais claro para o povo do Largo, para esses conceitos, essa terminologia. A maximização significa o lucro máximo do empresário e ele só tem esse lucro baseado na minimização do capital, ou seja, a relação capital-trabalho muda de forma extraordinária. Você tem que é diferente. Quando você fala até 1982, 1982. o pessoal, nós estamos recomeçando a entender a administrar. A administração. O que é uma administração? É reconstruir, reconsiderar, refazer. Refazer. E quando houve o processo de brasileiração de 1500 para cá, nunca houve uma reconstrução, que é a administração prega isso. Ela pede uma reconstrução que deu certo. Do que deu certo lá no passado e reconstrói e refaz o que deu errado. O que deu errado. Por exemplo, dentro da televisão, teve um deputado federal que ia alegar que a maconha é remédio. Certo. Eu não vou falar o nome dele, acho que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu não vou falar o nome dele porque já... Eu tive conversando com uma criança e a outra, dois meninos. E o rapazinho, eu tô conversando no dia a dia, né? Sempre tem que estar olhando o senso comum. O senso comum. Porque não adianta a gente entrar num bom senso, porque só com alguns que a gente está falando aí com a Hebe agora. Exato. Bom, o pessoal do Exército também. O pessoal da inteligência. E pessoal empresário inteligente. Lúcido, que sabe que é um capital volátil e um capital saudável. Então não tem esse aspecto ainda. Então, aí eu ouvi um molequinho falando assim, ele passou do lado, tinha uma menina que ela tinha epilepsia não, mal de Parkinson, já novinha, e ela começou, ele falou assim, o molequinho gritou lá, eu falei, moleque, tá tirando sarro, se fosse sua irmã? Aí o moleque falou, tal. Você conhece ela dele? Eu moro, criança, né? Criança geralmente fala a verdade, eu moro ali perto. Então você tá dando uma de São João sem braço, né? Você, o que é isso? Você pensa que se fosse sua irmã, como é que é? Aí, você tem, na minimização brasileira, ela tem que entrar todos esses problemas. Exato. Não adianta a maximização do lucro só, porque nós temos 30%, 40% da população brasileira que está na velhice, que está com os problemas, e também tem jovens que têm problemas dentro do custo Brasil. Não é maximização, não dá para fazer que nem. Não é mais maximização. Tem que ser a minimização no custo Brasil, a saúde, a educação. Então você diria para mim que o modelo econômico brasileiro está enfermo? Faz tempo. Uma enfermidade crônica. É a crônica do líder carismático. Tirânico. Não foge. O que a Dilma está sendo agora? É uma tirânica. Ela tem que pedir logo. E mostrar mesmo que ela é brasileira, mostrar que ela é patriota, chegar e pedir a exoneração e falar, eu vou contribuir como brasileira, como patriota. Convoco ela a fazer isso. Para ela sair uma grande mulher. Como na Ucrânia tem grandes mulheres, ela era ucraniana. Então, Dilma, saia do poder e entregue tudo. Aí você vai poder falar para os seus filhos, honestamente. Falar, eu fui presidente, tive acompanhado com mal companhias, mas eu falei a verdade para o povo. Não ficar se escondendo. Dilma, você é nosso funcionário. Você foi eleita para nos dignificar, honrar. Então, voltando à conversa do moleque, o moleque, olha como é que está a distorção que a televisão passa. Alguns programas de televisão. A falta de educação. A educação.
o cara fala assim que o moleque fala assim, aí eu falei, você não tá fumando não, né? Você não cheira. O outro moleque que nem sabia que era maconha, aí o outro moleque, que é maconha? Eu falei assim, a maconha é uma droga que deixa o cara doidão. Aí o outro falou assim, não, é remédio. Eu falei, é remédio sim, é remédio controlado. Nos Estados Unidos é controlado. Na Jamaica é proibido o uso, é costume. Cultural. Costume cultural. Cultural. Cria loucura, cria outras coisas. O álcool também. Então, uma sociedade que só está divertimento em álcool, droga. Eu falei, você quer o quê? E você xinga a menina ainda, moleque? Sim. Né? Desculpe mudar o contexto da conversa, eu ouvi atentamente o que você falou. Diz o seguinte, a regência econômica internacional é a maximização, impõe às massas produtivas, o homem produtivo, a ganhar bem somente nos seus países. Eles montaram esse modelo lá e parece que está bem o modelo para eles lá, hein? O velho protecionismo. O protecionismo. O protecionismo. O pessoal fala em globalização. Esse é a maior falácia que se criou, é a globalização. Essa é a globalização. A globalização, esse termo de globalização não dá para ser aplicado. É fragmentação. Fragmentação. Sempre existiu a fragmentação dos povos. Os povos são impérios na medida que há o avanço da maximização e minimização interna, criar bem-estar para o sujeito. Hoje, por incrível que pareça, ainda é os Estados Unidos. Não há condições da conjuntura dessa internacional dar uma modificação nessa questão da minimização, pelo menos no bloco latino? Não, o capital, vamos entender o capital, o que é um capital especulativo. Que seria o capital volátil, você quer dizer? O capital volátil. Isso, o capital volátil, ele não está ligado à produção. E não é ligado à produção, Weber. Então, vamos colocar você como empresa. Eu sou empresário. Eu preciso disso. Eu preciso de papel higiênico, eu preciso de sabonete, eu preciso de comida, eu preciso de lazer, eu preciso de uma porção de dinheiro de reserva para um médico, um remédio qualquer. Então eu preciso ter uma reserva para eu poder sobreviver com a minha reserva de capital. Exato. E no caso do especulativo, sempre a geração de que eu chamo de que se fala sobre Copper Day. É isso. Copper Day. Copper Day. Que significa? Significa aproveitar o dia seguinte da exploração da Bolsa de Valores ou dentro do próprio país. Um exemplo assim, eu sou investidor aqui no Brasil, uma empresa internacional, o Japão tem uma reserva, está brigando por causa disso, porque eles não podem entrar dentro da Bolsa de Valores e remeter uma parte do lucro aplicado no Brasil. Eles não podem reverter então a parte do lucro? Não pode reverter para o país de lá. Não pode reverter eles lá. Então aqui tem que estar ligado a um empresário brasileiro. Então ele associa ao empresário brasileiro. Tem que associar ao empresário brasileiro e o empresário brasileiro aproveita esse overday. Esse overday aproveita. O overday no dia seguinte, ele tem um capital aí de 1 milhão. De 1 milhão, que seja. 1 milhão. Aí ele, dentro de organizações como o Morgan, como o Soros que faliu, que tem um conjunto de pessoas que tem trabalham com estatística. E eu conheço uma pessoa do Chile que ela ganha $700 mil só para fazer estatística. Exato. Para analisar tal empresa,
Porque geralmente a empresa criou a Petrobras. Ah, a Petrobras está falando. Não, a Petrobras não está falando, não. Ela perdeu 3 bilhões, 3,8 bilhões. Sabe quantos casas dá para construir? Nossa, milhões. Sabe quantas GM dá para fazer? Bastante. 3 GM. 3 mil motos. 3 General Motors. Mais de competência bem especificada. Porque criou-se empresa sempre com um empresário tirânico, carismático, ligado, Antimático. que vai colocar na administração pessoas sem competência, Sem competência. por causa de apadrinhado político, Por causa de apadrinhado político. por causa dessa troca que tem no Senado. Vão aplicar para o reduto colegial. Então, a oligarquia brasileira, ela sempre esteve atrelada a essa tirania carismática. E aí faz o capital volátil ficar na mão dele, mais fácil. Quer dizer que os empresários brasileiros e esse capital volátil precisam de uma determinada associação. Chega tarde, especula e tem que especular e vão embora, e os empresários ganham também um X sobre isso aí. Mas ele continua no país. Mas ele continua no país. Até a hora que a crise ficar algum outro poder, vinha outro ministro e para causa deles manter um juro de 12% ao ano. Quer dizer que ele vai de acordo com o juro internacional capital volátil. O capital vai de acordo com quem vai ser o ministro. Por exemplo, o ministro, o Tesoura, ele ele trabalhou nas grandes bancas de especulação internacional. Ao ponto de os maiores investidores na Europa, visto assim, os investidores europeus, você sabe muito bem disso, que você já pode dizer até o nome dos investidores que tem aqui no Brasil. Vou chegar ao minuto certo. Os investidores europeus falam, como é que o cara pode ficar em 3 anos, 4 anos, não é o que o Batista ficar bilionário de uma hora para outra? Aqui no Brasil é um caso extraordinário. Fique-se rico em menos de 5 anos, uma coisa que a Europa leva 80 anos com uma família de 3 gerações ficar rico. Não, um exemplo disso foi a geração do Steve Zweig. Steve Zweig e tudo mais. Mas fica bem claro para o povo da UERJ. O capital volátil, ele chega, como ele quebrou o México, jogou metade do povo do México na miséria, os Soros, né? Fica bem claro. Ele chega, ele especula de acordo com o juro, ele arranca esse dinheiro do juro à tarde, com a Associação da Empresa Brasileira. Ele vai atuar numa empresa que está em déficit, mas só que na verdade ela pode gerar lucro. Ela pode gerar lucro. E porque as pessoas geralmente acham que uma pessoa a empresa está dando prejuízo. Mas na hora que ela vê lá o passivo, ela tem uma projeção de ganho. Ela tem uma projeção de ganho em cima daquilo. Então as pessoas. Então eles fazem essa... Mas ele faz isso aí no mundo inteiro, dos países que estão vulneráveis em termos de juros. Exatamente, a Grécia foi... A Grécia acabou com tudo. A Grécia, o México, o Soros acabou. O México acabou com todinho. O Soros deu Na atual conjuntura, por exemplo, qual o país que tem condições de fazer frente a esse capital volátil? Os Estados Unidos. É o único que tem. É o único que tem moeda forte. Ele pode arruinar um país, então, é uma questão de 10 horas. Ele pode chegar e jogar um empréstimo vultuoso lá e construir o país. E essas empresas que eles investem aqui, mesmo capital volátil, para dizer para dizer assim, as empresas americanas, elas têm um interesse na América, no Brasil. Só que a esquerda. Esse nome é tão retrógrado, está tão difícil de falar. Então nós estamos dá uma digestão na gente. Desculpa, povo. Direita, esquerda, atrapalhou o que eu falei. Acabou tudo. Então hoje nós estamos aí começando a administrar. Vamos começar a administrar. Realmente a administração. A começar tudo de novo. Está refazendo, porque toda matéria-prima o Brasil tem toda a matéria-prima, uma boa parte da matéria-prima. Com certeza, está bem servido isso. E além disso, ela tem uma mão de obra, está querendo trabalhar, mas com pouco ela não consegue. Ela não consegue. Ela fica triste porque ela não pode se auto-empresariar.
Ela não tem condições de se autoempresariar, viu, povo do Lauro? Ela ser uma empresa, eu ter condições de me divertir, eu ter que convencer de manhã, chegar, tomar o meu café, o Brasil está passando fome. 80 milhões de brasileiros, já segundo os dados estatísticos, já estão na miséria absoluta. Não poder tomar um café da manhã, Tomar um café da você manhã. fazer uma conta assim, você vai colocando o custo da empresa aí, brasileira, da minimização minha. Da minimização sua. Da minha minimização. Por exemplo, o que eu preciso agora? Se eu fosse sair, eu precisaria de para começar, 3 calças, Já os 3 calços, 3 sapatos, 2 sapatos, 7 camisas, 2 camisas, 2 shorts. 2 shorts, Então isso vai começar uma firma. uma firma. Eu começar ir no Se dentista. realizar, dentista. Você gastaria bem. E comprar uns alimentos de manhã, tomar um café da manhã com Básico. com suco, uma laranja. E eles levam isso ao povo brasileiro. Então isso é um empreendimento para bem-estar da minimização. Da minimização que não existe aqui. Não existe a Só minimização. existe a maximização. A maximização. Por isso que as exportações, tudo do Brasil, tudo para fora. Porque o sujeito virou o produto. Nós temos que encarar os indivíduos como produto, não mais como classe trabalhadora. Produto. O produto brasileiro, o produto humano, capital humano, O capital humano. o capital humano ele tem que ser minimizado Minimizado. com medidas, se for protecionista, que seja. O mundo é protecionista. A Suécia não traz toda a faculdade de Estocolmo para cá. Nem a Suíça traz, nem o Japão traz a Tóquio. As coisas boas eles não trazem. Eles querem trazer montadora Montadora. e ao mesmo tempo, agora eles querem junção com o empresário que tem o capital volátil para levar mais dinheiro para eles. E com a maximização do salário baixo. Com salário baixo. Então, o Brasil tem que, esse negócio de globalização, que é o mundo para todos, somos iguais. Não é verdade. Nunca fomos A iguais. globalização foi uma mentira, uma peça. Desde o Mentira. início, precisa-se de líderes. Líderes. Líderes que sejam honestos, Honestos, corretos. corretos, porque senão você se torna uma matéria-prima da maximalização, ou seja, da pobreza e da fome. Então é o seguinte, se o mundo para ficar melhor precisa entrar todos no processo da maximização, o Brasil está em estágio mais ou menos. O estágio dele é um estágio que não é nada mais do que uma capacidade de desprover Desprover. e deslocar financeiramente para outros países. E para alguns grupos brasileiros, você não pode citar o nome dos caras aí, por favor. Aqueles que passaram a vida inteira mamando no Estado brasileiro. Não, que ficaram ricos 10 anos. Não, a questão é essa questão que eu queria deixar claro para casa do Álvaro, que algumas empresas que querem chegar aqui no Brasil, eles querem manter a política que o Brasil continua na política da minimização, da Maximalização. maximização, para que paga pouco e eles veem que a tecnologia exporta os produtos deles mais barato e o povo brasileiro ser explorado. Isso é inadmissível sobre todos os aspectos. Então, você tem assim, uma empresa, eu como empresa, eu tenho que estar abastecido Você tem que estar abastecido para eu trabalhar legal, para ser feliz no país. para ser feliz no país. Por que eles são felizes na Porque eles Suécia? estão dentro de uma organização Max e Max Mini. Eles fizeram equilíbrio. Fizeram equilíbrio. Nós não conseguimos fazer equilíbrio. Não, por Só os historicamente, empresários. de altos escalões aí que estão aí. Que tem chamado a atenção, segundo a imprensa internacional, que os nossos milionários aqui no Brasil batem recorde em menos de 5, 10 anos acumular a fortuna de chegar ao ponto de 400, 500 bilhões de dólares. Se uma família leva lá de 30, 40 anos para construir, eles acham uma coisa impressionante.
Porque os fundos lá, os fundos financeiros, são gerados por eles mesmos. Ah, são gerados por eles mesmos? Aqui não. Os fundos financeiros são vindos geralmente de atrelamento à negociação que a gente vê aí, feito pela Petrobras, feito pelas licitações, feito pela administração que é centralizada em algum grupo que mantém os seus privilégios clientelistas, que não tem competência. Aí o que vai acontecer? Vão buscar fundos financeiros. Fundos financeiros. É a última coisa que vai fazer. A empresa brasileira, ela quer buscar os fundos financeiros através do Estado. Sempre esse BNDES. O Estado tem que estar sempre financiando eles. Sempre financiando. Ele não sabe caminhar com as pernas próprias, não sabe gerenciar com as pernas próprias. Justamente por causa dessa política monetária de especulação volátil. Onde que eles ganham bastante dinheiro. Então ela vai buscar o último estágio de uma empresa, ela jamais quer buscar um recurso financeiro externo. Ela não quer um recurso externo. Não, as empresas brasileiras sempre teve alguma lei que protegesse ela no Brasil. Não, mas assim fica fácil as coisas, para ficar rico e milionário aqui no Brasil. Então as empresas brasileiras, se coloca aí, por exemplo, Brasília foi construída, foi o projeto que eu falei do Exército do Goberi, acertaram, mas o Exército acertou muita coisa que tinha ordem, progresso. Eu senti até feliz na época, porque eu via ordem, via no Paraná, via construções, não via a ponte de Niterói, uma grande conquista de areia. Mas só que a parte de Brasília a parte de fazer integrar, jogar a Zona Franca de Manaus, a Zona Franca de Manaus que tinha que ser jogada em todo. Faltou o melhor estudo. Foi colocado em todo o litoral brasileiro. Em todo o litoral brasileiro. Aí fazendo que as empresas montassem aqui e ao mesmo tempo ela forçasse, montou uma Zona Franca, que a Toyota vai lá e monta os produtos e manda para cá a Zona Franca. Fazer uma pergunta muito interessante para você à noite, está no mesmo contexto que você disse. Diz a imprensa internacional que as tecnologias do primeiro mundo eles aproveitam montando as suas indústrias com a maximização, torna-se volátil, uma grande vantagem, dada ao produtor, que você disse, que é o homem, sair com o menos salário possível na negociação. É isso? É a política de preço. Então é a política de preço. Você é uma empresa, qual é o preço que você tem? Preço. Qual é o preço que eles querem? Qual o preço que eles querem? O preço o que eu tenho que fazer? Eles falam assim, o Brasil tem uma política de protecionismo. Nós mandamos carne à vontade. Mas é a mudança. Só que não ontem tem... foi a metade da carne no Brasil, povo do desculpem, foi exportado ontem. Foi para a Suécia, foi para o Japão, foi para a metade da comida do povo brasileiro, tudo para mandar para fora, para Então, o governo tem que minimizar primeiro. O que é? Minimizar. Fazer nós temos meios para fazer isso. Tem meios? Tem meios. Aumentar o imposto de importação primeiro. É um imposto de exportação. E das grandes fortunas, o que você me diz? As grandes fortunas é um caso sério, mas você não está falando de produção. Da produção. Da produção. A produção é que tem que determinar o país. E não a especulação. Quer dizer que a produção sendo exportada, a nível de exportação, melhora no que no mercado interno? Se ela for exportada a um preço mínimo, de venda, querendo ter uma atitude de globalização que não existe. Todos os países protegem o seu mercado. Eles não querem trabalhando lá na Suécia. Não quer, e sabe que as coisas são diferentes. Eles não querem que eu vá trabalhar nos Estados Unidos. Manda a gente trabalhar aqui nesse processo da maxização nossa aqui, para ver se é bom.
E para eles entenderem o processo certinho. Entender o processo certinho, como é que são as condições nossas aqui. Então é preferível, né, se você se colocar de lado a função financeira, o emprego eficaz. O que é o emprego eficaz? É aquele que te satisfaz. É o que te satisfaz. E satisfaz uma sociedade. A nossa tem 80% de fome. Agora diga uma coisa para mim, uma coisa muito séria que foi dada no jornal. Porque pegando a importação, A importação. primeiro, privilegia o mercado interno. Aqui é base. Que é o básico. Joga, a hora que vê que o preço chegou numa minimização que possa comprar o salário, Estou entendendo. possa o salário corresponde. corresponder, porque senão ou você aumenta o salário, aí aumenta o custo da produção. Segundo o custo da produção. Fica um negócio complexo a situação, hein, segundo o povo do Bárbaro. Então, você aumenta o salário, aumenta o custo de produção e a competição internacional. E a competição internacional. Só que no caso do especulador, produtor especulador que nós estamos de cheio no Brasil, vai pegar uma carne e vai vender para o mercado externo que paga melhor. E deixa o nosso povo, a nossa terra, que é república, É uma república. eles têm o direito de posse Direito de posse. e não o direito de propriedade social. No direito de propriedade social. Enquanto não houver um líder brasileiro que não seja, que não dê importância e não faça o que deve ser feito para gerar um superávit, minimização, De minimização. Deixa eu marcar até aqui. é, De minimização. e não ficar emprestando para o povo, Prestando para o povo. para depois aplicar na outra empresa e dando o golpe do dia seguinte. Dando o golpe do dia seguinte. E sempre buscando, querendo emprestar, e o Banco Brasileiro também. E o Banco Brasileiro também entra na cena. Então hoje você tem uma massa de endividado no Brasil. 2, bilhões que foi perdido por uma estatal que deveria vender 2 bilhões. 3 bilhões e 800 que foi dado 3 bilhões e 800. déficit. Mas só que esse déficit, mas esse déficit para ela é pouco, porque ela ganha, ela ganha 28 bilhões. Ela ganha 28 bilhões. Ela é uma empresa rentável. É uma empresa rendável. Mesmo com esse prejuízo. Mesmo prejuízo. Não interessa a empresa quando ela tem já um patamar de produção, ela mantém isso aí. Só que ela não é nacional. Essa história de ser nacional, ela está completamente, porque ela fez um capital misto, onde esses empresários brasileiros e algumas empresas, Shell, Texaco, algumas distribuidoras, Que são internacional. que mantém o preço internacional, Mantém o preço internacional. É bom, É. o povo do Web saber disso. internacional, você não minimiza o preço interno. Você não minimiza. Por isso que é alta a gasolina, nossa. O preço, eles querem vender ganhar em cima, a empresa que ganha em cima é uma empresa brasileira. Eu pergunto, é uma empresa brasileira? Que teoricamente ela deveria. Tecnicamente não. Não, os caminhoneiros estão aí, quanto deveria ser o óleo? Já daria uma minimização, China dá uma minimização. já diminuiria o custo já O China é mais barato a gasolina que aqui. O Paraguai é mais O barato. Paraguai é mais É a barato. mesma gasolina, A Argentina também é mais barato. porque o imposto cobrado lá é menor. No caso brasileiro, eles tiram, intermediário, o Brasil só é produtor, vem lá vem uma Texaco, pega a gasolina, coloca um aditivo, etc, e joga lá como fosse Shell. Ou seja, a mesma gasolina, é só o nome. Nós temos um problema de propaganda enganosa. Propaganda Dentro enganosa. do marketing brasileiro, Dentro do marketing brasileiro. nós temos uma propaganda enganosa de que um produto, para ter qualidade, precisa ter boniteza. Muito Deus.
Ou um produto, por exemplo, você coloca um produto com um renome já, que não precisa fazer, já sabe. Pode fazer um material menos resistente, uma coisa que mais, não é mais resistente, mas assim, que não precisa gastar muito para fazer o trabalho. Por exemplo, eu eu estava até com uma embalagem de uma empresa, que ela é bem conceituada, eu vou falar o nome, é internacional. Exato. A Todd e a Nestlé. Então ela coloca o pacote lá, coloca o alumínio, o pacote de alumínio, a embalagem XX, a embalagem sai mais cara Do que o produto. do que o produto. É uma complexidade. A embalagem sai mais cara e ela já tem nome, ela tem que partir para a competição. Ela é líder. Ela é líder. Ela já está com o processo. Então o empresário brasileiro, ele sempre fica pedindo dinheiro emprestado. Fica mamando no Estado. Eu gostaria que você me conceituasse para mim uma palavra que você falou agora há pouco para mim, antes, nos bastidores nossos, a palavra overday, ou seja, golpe dado, que na abertura, que é esse tal de overday, eu ganho no capital volátil de dia, às 6 horas eu vou embora. Eu aplico no próprio país ou aplico no outro país e já vou no outro. Já tem um outros juros. Já em outro país, por exemplo, Dubai, o príncipe lá tem a financeira aqui, uma financeira conhecida aqui, eu não vou falar o nome, senão eu vou fazer propaganda, e vou levar um processo de cima, então é melhor não falar o nome logo, senão destrói a propaganda, mas eu gostaria de falar, viu? Mas guarda pra si que é bom. É bom guardar pra si que é bom. Porque ele veio aqui, aplica, empresta, fala assim, eles mandam, fala, pode emprestar dinheiro, eu empresto para quem não tem nome. Olha, o cara vai e empresta, sai 150% de juros. Dubai está sendo construído só com essa questão. 150% ao ano. Quer dizer que o especulador é capaz de acabar com o país da noite por dia. Ele não acaba, ele só vai dando aquele foliguinho. Porque sabe que o país tem potencial. Não pode, sabe que o país tem potencial. E a Grécia, você me disse que a Grécia não tinha pouco, é a parte turística. O azeite, o México e os Estados Unidos conseguiram dar uma melhorada. Deu uma melhorada, né? Eu abordei diversos assuntos aqui, mas tem um assunto que me chama a atenção. Como é que pode, dentro da especulação internacional, os milionários brasileiros conseguirem ficar ricos no espaço de tão pouco tempo? Nem mesmo o empresariado europeu, ele fica chocado de ver como que fica rico da noite para o dia de especulação. Que no empresariado, como é aplicado na produção, não na especulação. Não, especulação. Com o longo tempo que eles fizeram, sempre dentro do processo. Dentro do processo? Que ele tem o lema dinheiro chama dinheiro. Dinheiro chama dinheiro. Chama dinheiro. Para que a empresa tenha um bom funcionamento, é necessário que eles tenham investimentos essenciais e de substância. E substância? E de substância. E de substância. Que vige, que se torne uma mercadoria. Uma mercadoria que tenha bem-estar. Bem-estar, uma empresa minimizada com bem-estar. Que possa ser útil, né? Que tenha um crédito financeiro que não precisa usar. Que não precisa usar. E no caso brasileiro, eles querem sempre um crédito extra. E fazendo licitações que nem nós vimos aí na Odebrecht, etc. Então eu acho que você acha que todos os assuntos foram abordados. Você acha que a conjuntura econômica internacional, esse modelo nosso está condenado? Porque os ministros que estão aqui no país, parece que eles não estão muito sensibilizados com essa questão aí não, né? A questão do brasileiro é a questão de falta de... Não é falta, a criatividade é sempre pro lado da especulação.
Ele sempre dá E um a jeitinho, né? especulação vai Ele levar espera o a parceiro caneta, ele espera a caneta do ministro que vai entrar. Qual o ministro que vai entrar? Ele é do Soros? Que nem o Tesouro aí. É do Souza ou do outro que já... Do outro que já foi lá. O Malandro também trabalhou junto com o Souza. O Malandro também. Esse Tesouro aí, que é a turma do Tesouro... O Fernando Henrique Cardoso, ele tentou fazer o plano dele que foi excelente, o plano de fiscal. Teve dificuldade também. Teve dificuldade de Porque fazer. votou contra. O Funaro, ele Tentou queria, também ele fez uma heterodoxa, ele falou, vamos abrir o mercado, essas empresas não querem competir, vamos importar, trazer do país. Teve problema também, tiraram Tiraram de lá. Então, o que é possível ser feito é que um presidente possa fazer de maneira intencional. Ele tem que ser o retrato da própria pessoa brasileira. Não vi um presidente até agora ser um retrato brasileiro, do povo brasileiro. Isso parece que não representa a maioria da identidade nacional, só representa os empresários que estão comprometidos com a especulação, e não aquele empresário honesto, produtivo, que gera emprego, né? Como tem muitos aqui, né? São honestos. Porque é o seguinte, que a pessoa que entra lá, ele não é um gerente geral. Não é um gerente geral. Que quando entra um gerente financeiro, um ministro das finanças, da economia, um ministro da administração, são de escolas que tem alguns que tiveram até ranço, né? Um com o outro. Fernando Henrique Cardoso teve uma dificuldade, inclusive, ele falou de casar malandro com... Tinha três cidadãos lá que trabalhavam junto à equipe, eles tinham diferentes escolas. Aí vocês viram São conceitos de ideias diferentes, mas que geravam antipatia. Antipatia ele tem Eles vão que... intervir para poder... Então, isso é uma espécie de uma gerente geral, ele tem que ter um conhecimento geral. Ainda bem que ele entrou e conseguiu E infelizmente a Dilma ela não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. Ela não tem a função de um líder mesmo, né? Não, de jeito nenhum. Então, porque é fácil, o máximo de ensinamento é bom. É bom. O máximo Eu quero só citar, você já falou, eu só quero só citar assim, alguns exemplos para o brasileiro. O que a especulação faz desse, se acabou citado a macroação? Como se processa... Jorge Paulo Lema é o homem mais rico do Brasil. Quem? Jorge Paulo Lema é o homem mais rico do Brasil em termos de especulação. Mesmo na crise de 2015, ele conseguiu formar uma riqueza de quase 750 bilhões de dólares. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro do ranking? É o primeiro. Segundo a revista Forbes e outros especialistas. A marca Teles é pouco conhecida aqui no meio do povo, mas é muito conhecida no nicho empresarial e do jet set internacional. A marca Teles elas são controladoras do grupo IBVE. O trio triplicou o patrimônio em menos de 6 anos. Chegou a 750 bilhões de dólares. Que é uma coisa impressionante. Só na especulação, somente que os preços falaram. Que o próprio europeu lá não consegue entender como se consegue. Ele entende cada... Você está entendendo? Ele até entende, ele acha um fenômeno. Que as famílias levam de 30 a 20 anos lá para ficar rico. Porque não é fácil ficar rico, precisa de estudo, precisa de trabalho, direcionamento. Que é a formação de produto, não é a formação de riqueza espúria. Né? Então, de acordo com a revista Forbes, 80% dos 150 bilionários brasileiros do ano passado, eles atingiram o máximo do estágio máximo do stable, da riqueza internacional de tempo. Que nunca se viu um tempo tão rápido. Perguntaram brincando numa roda de café qual é o segredo de... Porque não está no produto acabado, está na especulação. Mas são vídeos desse modelo nosso aqui. Olá. Aí entra outra questão que essa seu governo lá parece que não cobra muitos impostos de vocês, não, né? E se cobrasse impostos de vocês, o povo de vocês lá não está numa situação tão dramática como que eles estão. Quer dizer, o governo não cobra impostos de nada. Aqui a matéria-prima, que a matéria-prima dele é a administração da maximização do lucro deles. José Luiz, ele entrou agora como novato no grupo.
Novato? Ele entrou agora no Grupo Novato porque ele conseguiu se ascender economicamente. Ele entra agora com um patrimônio de 7 bilhões com 82 bilhões. Ele parece agora na 4ª posição nos grupos dos milionários brasileiros. É uma coisa impressionante. Em menos de 7 anos. E do que é o ramo que ele é? Financeiro? Ele é do ramo especulativo. Financeiro da... É especulação financeira do BVE. Ah, tá. Também. Ajuda também, várias empresas ramificadas, tudo junto. Ele tem os controles prévios lá. O outro novato que você já conhece, que é o dono da Azul, da linha Liares, ele conseguiu o Sérgio Lugar. Ele conseguiu 319 bilhões de dólares em menos de 8 anos. É impressionante. O europeu fica impressionado de ver até briga. Como é que pode? Acho que é fácil ficar rico no Brasil, hein? A maioria da massa não tem o básico, para comer. Não tem leite, não tem nada, tudo é caro. A maioria dos nossos navios, eu não tenho, a próxima reportagem eu vou mostrar os navios nossos, mostrando a quantidade de comida que sai para a Europa. Né? E sem falar o discurso que a Dilma deu, que uma hora eu vou comentar para vocês lá que eles deram muita risada. Eles acharam muito engrosado. Então é o seguinte, aqui está os homens mais ricos do Brasil, e sem falar o dono das contas publicitárias do Brasil, que soma entre os 9 homens mais ricos do Brasil, são os publicitários, e que trabalham cá. Sabe quantos anos? 6, 7, 8, não chega de 15, 20, 30. É blá 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 quando eles veem que vem da família, não sei o que, não sei o que. Isso não é inveja não. É um país distorcido, um país que não tem justiça social, não tem uma política tributária justa e tem aquilo que ele falou aqui. Um governo que tem essas duas estruturas. Tem líderes que não são chefes. Não são chefes. Não é um verdadeiro líder. Não é verdadeiro líder. Porque não toma posições. Os entraves que tem, né, que nós vimos aí do Cunha, já era para pedir justiça, já era para pedir a ADNI, uma ação de inconstitucionalidade. Não tem como. O líder é aquele que vai à frente dos demais. Dilma, vá à frente, renuncie e fale o nome e tudo mais. Simbolicamente ela já não existe no governo. Mas era para ela sair como mulher. Pelos filhos dela. Só pelos mecanismos institucionais. Obrigado. Mas essa é a primeira parte. Eu queria agradecer essa primeira parte da administração, porque ela é muito complexa. Nós demos só uma pequena pincelada só, né, através do João Jesus Jacinto, só para que vocês tenham uma ideia, quais o quadro que nós vivemos em termos econômicos, como é complexo a situação quando se tem um modelo desse nível e como mudar e quais são os caminhos. Muito obrigado ao povo do Ara, muito obrigado pelas informações tão preciosas, tão ricas, né? Como o Adilson já se ouviu. Estou lendo, é a leitura, viu? A leitura ajuda bastante, porque nos coloca numa posição de reflexão sobre tudo que está aí. Não falamos de política hoje, só de parte econômica. Teremos a segunda parte. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Boa noite para vocês também. Fiz a minha parte. Tá bom, hein?